Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir esse vídeo, aproveitando aqui um período de intervalo, horário de almoço, para compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem enchido do coração, nessa caminhada do jeito de Jesus, conforme a vontade de Jesus, bebendo da fonte do Evangelho do Cristo. Eu, na minha devocional de hoje, daquele livro, eu percebi um texto e algumas implicações interessantes que eu gostaria de compartilhar com você, que é: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Não me envergonhe do Evangelho. Esse texto está em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, com certeza um texto muito conhecido, lido, cantado, pregado, estudado, que diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para o quê? Para a salvação. Salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Bom, vivemos em tempos em que pessoas têm se envergonhado do Evangelho. Em todos os contextos. Por exemplo, tem gente que é meio um crente 007, se esconde na escola, no trabalho, na vizinhança e prefere não se expor dizendo que é cristão. Em outros momentos, pessoas tentam não tocar em assuntos sensíveis que são defendidos, são princípios da palavra de Deus, e se omitem, uma omissão, não defendem o Evangelho do Cristo, e com isso essa fé não é multiplicada através da palavra e do verdadeiro Evangelho. E aí, mediante a isso, o apóstolo Paulo, naquele contexto, no centro do poder mundial, a gente está falando de Roma, ali no centro do poder mundial, escreve uma carta, inclusive fala que o desejo de ele estar lá junto com aquela igreja que ele não implantou, mas que ele gostaria muito de estar junto com aqueles irmãos, e teve a oportunidade de ir para aquela cidade mais de uma vez. Na primeira ficou preso, depois foi solto, depois ele foi preso novamente, depois crucificado, degolado, mutilado. A fé cristã, a palavra de Deus fala como ele morreu, alguns acreditam que ele foi enforcado. Vivemos dias que muitos escondem a sua fé no Cristo verdadeiro. E aí a gente precisa de coragem, esse aí é o primeiro ponto. A coragem de uma fé verdadeira. Não me envergonhe do Evangelho. Paulo sabia que crer em Jesus era escandaloso para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, por exemplo, versículo 23, ele fala: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e também loucura para os gentios. Ali um versículo muito conhecido que Paulo defende naquele contexto grego a fé verdadeira. Mesmo assim, não cedeu à pressão. Paulo não cedeu à pressão, tanto aonde ele passou na primeira, na segunda e na terceira viagem missionária. Quem é transformado por Cristo, então não se esconde, mas conforme Jesus nos ensinou, ele é a luz para o mundo, para que as obras do Deus poderoso em nós possam ser glorificadas pelos homens na terra. Glorificadas não a nós, mas olhando para nós, pelos nossos frutos, nosso testemunho, glorifiquem a Deus que está nos céus. São palavras de Jesus no Sermão do Monte. Então, na primeira aplicação, eu poderia dizer que em sua escola, no seu trabalho e até na rede social, você expressa então essa fé com coragem na igreja, na rede social, no seu dia a dia.
sem receio, sem medo de pessoas, do clero, de líderes, independente da crença, dos dogmas. Porque Paulo não teve, os apóstolos não tiveram visto Atos dos Apóstolos. Né? Então, a outra parte é porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que significa isso? O poder que transforma vidas. O poder que transforma vidas. O Evangelho não é apenas uma teoria religiosa, ele é a força viva de Deus em ação. Ele é a força viva de Deus em ação. Este é o Evangelho. Ele quebra cadeias do pecado, cura, restaura e salva. Então a aplicação seria: não confie em fórmulas humanas. O Evangelho é suficiente para transformar qualquer pessoa, inclusive você. O Evangelho é suficiente para transformar qualquer pessoa, inclusive você. Jesus tem o poder de transformar. Então, Paulo, que nasce tudo, não morre tudo. O Evangelho, ele pode transformar qualquer homem, qualquer mulher, pois ele é o poder de Deus que transforma o homem. E o último ponto é um chamado universal para crer, porque todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, o que isso significa? O Evangelho não faz acepção de pessoas. Judeus, gentios, significa ninguém está excluído da graça de Deus. Ninguém está excluído da graça de Deus. Então a aplicação seria: não pense que você é bom demais para precisar de salvação ou pecador demais para recebê-la. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, 2 e 3, Paulo trabalha muito bem esse tema, né, de pessoas de fora da religião, onde ele fala dessa ira de Deus que cai sobre toda a humanidade, mas também ele fala de dentro da religião, no capítulo 2, um convite ao poder transformador do Evangelho, onde quem nos justifica é a cruz de Cristo. Uma vez que você tem Cristo e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, seu Senhor e Salvador. E aí, uma ilustração para terminar: imagine então um médico que descobre a cura de uma doença mortal. Ele encontra o remédio, testa, comprova e vê pessoas sendo curadas. Agora, pense, ele teria vergonha de compartilhar essa descoberta? Será que ele teria vergonha de compartilhar essa descoberta, esse médico, de descobrir essa cura? Claro que não. Assim é o Evangelho, a única cura para o pecado. Se você encontrou essa cura em Cristo, por que se envergonhar? O mundo precisa saber de Cristo. Paulo nos lembra que o Evangelho não é motivo de vergonha, mas de glória. Ele é o poder de Deus em ação e deve ser anunciado com ousadia, amor e fé. Você já recebeu esse Evangelho no seu coração? Ou ainda vive na dúvida e na culpa? Hoje Deus te chama a crer nesse poder salvador. Não se envergonhe, entrega-se a Cristo. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Gonçalo Soares.